Mas o que estava na mesa? Eram, na verdade, 5 grandes crimes. E é muito complicado porque a gente está falando, né, que quem decide o futuro daquele homem são 12 pessoas. Ou seja, não é fácil. Nós estamos aqui e a gente fala, por que não fez isso, não faz aquilo? A pressão em cima dos jurados é muito grande. Aí eu até vou depois passar aqui para o Luciano para ele explicar o que o juiz vai falar, né, para os jurados, vai explicar a lei e aonde eles precisam entender. Teve um jurado lá, que era o jurado 25, que começou a se rebelar, não queria respeitar, né, vamos dizer, a lei. Não, mas eu estou entendendo de uma outra forma. O juiz falou, você não tem que entender de outra forma. Você tem que julgar conforme a lei, né? E aí você vai trazer a sua convicção. Então, não é algo fácil. E são leis muito pesadas. A promotoria sabia desde o começo, quando ela vai levar essa lei RICO. Essa lei foi criada nos Estados Unidos para poder, né, punir as organizações criminosas, as famosas máfias. Veja só a importância dessa lei. Essa lei leva à condenação de prisão perpétua, principalmente porque como é que a máfia agia, né, Luciano? Matando pessoas também. Então, se ainda tivesse ali, né, como finalidade o homicídio, né, preciso exterminar pessoas, então não tinha nem o que pestanejar. Ia estar na mesa ali a prisão perpétua. Mas a promotoria colocou, porque entendia que aquilo era uma organização criminosa. Eles sabiam que era uma aposta muito grande, mas, olhando de fora, assim, tá sentada ali, né, naquele banco de jurados, quando a gente olha aquela quantidade, né, de provas, de materialidade, de testemunhas, e você fala, mas como é que aqueles jurados não entenderam que aquilo era de fato uma organização criminosa? É complicado, por isso que a gente tem aqui a Alessandra, que pode explicar a questão pericial, o Luciano, que pode explicar, né, o que aqueles jurados entenderam. E vamos lembrar aqui que lá a decisão tem que ser unânime. O que quer dizer isso? Basta que um jurado entendesse diferente, que a gente teria ali um hang jury, ou seja, que seria anulação. E isso era muito ruim, né, na visão, inclusive, do próprio juiz. Isso quase aconteceu hoje, viu, gente? Quase. Tanto que o juiz vai puxar uma cartada, que é um as que ele tem na manga, que eles chamam de early charge, ele vai trazer ali, olha, vamos tentar entender aqui se a gente não consegue compor, vamos debater um pouquinho mais. E a gente sabia que se no final do dia de hoje eles não entrassem num consenso, o juiz possivelmente ia trazer, né, aquela questão do RICO como um hang jury e ia tocar o restante, porque eles já tinham entendido, né? Já tinham chegado num veredito. Mas eu acho, e vou fazer aqui, se a Paulinha me deixar, a primeira pergunta. Faça. Aqui para o Luciano, que eu tenho uma teoria. Ai. Que é a teoria de uma testemunha, que é a Gina, que não comparece. Essa era uma testemunha muito importante, que foi apresentada durante muito tempo pela promotoria, porque eles apresentariam 3 grandes vítimas. A Cassie, né? Na verdade, 4. Eram 3 que seriam testemunhas protegidas. Então, a gente teria a Cassie, nós tivemos a Mia, nós tivemos a Jane e nós teríamos a Gina. O que acontece? No meio do júri, o que a Gina faz? Desaparece. E aí, nem o advogado respondia mais à promotoria. Depois, todos nós ficamos sabendo, inclusive isso também é falado ali dentro, né? O Luciano pode explicar isso. Os jurados acabam escutando e tudo mais, que esta mulher não apareceria, porque como ela já estava com um processo civil em andamento, ela não queria colocar tudo a perder. Então, o que isso quer dizer, gente? O criminal dói na liberdade, o civil dói no bolso. Ou seja, essa testemunha, que era muito importante para a promotoria, estava mais preocupada com o dinheiro que ela ia ganhar. Fechar um acordo.
Não é isso? É uma das coisas que ficou muito... Tá todo mundo falando a Gina. O que você acha, Luciano? Boa noite, desculpa o atraso, estava em audiência, desculpa. Terminei a audiência voando e vim para cá. Perdoadíssimo nossa audiência já em 400 pessoas. Não esquece de deixar o like e a sua pergunta. Arrasa, Luciano. Agora é você, hein? Porque a gente tem que entender tudo isso, porque são várias minúcias da lei. A gente sente que há uma injustiça, mas às vezes é porque a gente também não compreendeu o processo. São vários fatores, eu entendo. Acho que não é um fator só, acho que são opções que foram feitas tanto pela defesa quanto pela acusação. Nesses júris longos, eu tenho alguns na minha carreira, eu tenho júris de 8 dias, 13 dias, são júris diferentes, né? São júris que vão colocando a gente em outra perspectiva. É lógico que depois que a coisa toda já aconteceu, fica muito mais fácil se falar, mas por que não fizeram aquilo, ou por que não seguiram para aquilo outro? Nesse caso especificamente, eu acho que sim, que eles perderam uma testemunha importante, a vítima 3, né, ou a testemunha 3, a Gina, porque ela seria alguém que corroboraria vários outros fatos, porque a gente tem um hiato entre a Cassie, ou a Cassie Ventura, como quiser chamar, mas a Cassie e a Jane, a gente tem esse hiato entre elas e ela supriria esse hiato entre as duas. Mas eu acho que o grande tiro no pé da promotoria, que fizeram os jurados decidirem de forma muito rápida. Quem está acostumado com os júris americanos sabe que 2 dias de debate não é nada lá. Eles debateram por 2 dias. Foi segunda e terça, porque quarta de manhã eles já chegaram praticamente com uma resposta. Um veredito. Então, foi rápido. Esse debate foi muito rápido e talvez seja até algo que a promotoria depois até possa questionar, porque uma das poucas possibilidades de anular um júri nos Estados Unidos é pela pobreza do debate dos jurados. Então, olha aí, gente. Existe esse argumento, pode ser existe usado. a pobreza do debate dos jurados, né? Lá é diferente do daqui, lá tem debate entre os jurados. A grande vantagem... Explica um pouco dessa diferença, que eu acho que as pessoas não sabem. sabem. No Brasil, os nossos jurados são incomunicáveis. Cada um decide por si. Quando eu falei para vocês, eu tive um júri de 8 dias, depois outro júri de 13 dias, é absolutamente incomum no Brasil, porque aqui a gente tem que sempre... que aqui nos Estados Unidos eles falariam, sequestraria os jurados. Os nossos jurados ficam incomunicáveis, tem que botar num hotel, não podem conversar, não podem ter contato com o meio externo, não pode ter nada e fica o tempo inteiro ali. Por isso, nossos júris são mais curtos do que os júris deles. Lá é uma opção do juiz. Se ele vai restringir o ir e vir dos jurados ou se ele não vai restringir. Então, isso é um debate que é feito antes de começar o júri. A escolha dos jurados, aí vai ter esse debate ali com o juiz para ver se ele vai sequestrar os jurados ou não. No caso do O.J. Simpson, mesmo o júri durando 8 meses e alguma coisa, foram 270 dias. Uma loucura. Quase 9 meses. Mesmo durante todo esse tempo, o juiz ele restringiu, ele sequestrou os jurados, restringiu a liberdade deles ali, então eles tinham que ficar num hotel, etc. Nesse caso, não, eles voltavam para casa, eles conversavam, eles assistiam TV. E, embora não fosse transmitido o júri... Por ser federal, né? Acho que é uma lá eles não permitem nos júris federais a transmissão. Embora não fosse transmitido, a gente tinha contato imediato com o que estava acontecendo lá dentro, porque diversos órgãos de imprensa cobriram os 32 dias de júri de forma absolutamente em tempo real. Então, não podiam filmar, né? E captar áudio. Mas o resto nem sabia. Fazer reações, desenho, o que aconteceu, eu mesmo tudo salvei narrado, né? Tudo que foi publicado no Washington Post, eu salvei com relação a isso para minhas pesquisas internas, porque... Mas eu acho que a grande questão, além da testemunha que não foi, como a Carla falou, eu acho que uma escolha deles, da promotoria principalmente, foi muito equivocada. Qual? Ao mesmo tempo em que você coloca, e a doutora Alessandra até pode falar melhor com relação a isso, mas ao mesmo tempo em que você coloca 2 testemunhas, 2 vítimas emotivas, 3, na verdade, porque tem aquela colaboradora que foi estuprada. A Mia. A Mia. Então, você bota as 3 chorando para eles ali, chora, depoimentos emotivos, a Jenny depois por 6 dias chorou bastante, relatou quando ela leu o processo. Ao mesmo tempo que você coloca isso, você também coloca horas e horas de gravação de cenas de sexo para os jurados ouvirem. E a partir desse momento, a primeira, eles devem ter ficado surpresos, na segunda também,
Na terceira, eles já estão meio que acostumados, eles começam a olhar a reação de um, começa a reação do outro, e começa a normalizar aquilo. Desensibiliza e começa a entender ali. Peraí. Mas isso ela estava ali consentindo, ela estava fingindo, ela estava sendo torturada para fazer tudo isso que ela está fazendo ali? Tantas vezes. Tantas vezes. E absolutamente fora do padrão normal das pessoas de relação sexual, né? Isso não é o padrão, você tem, que nem a Jenny relatou, que ela ficou 30 horas... Sim. Performando ali, sexo. Performando, coisa e tal. Então, ao mesmo tempo, você tem isso, você tem uma leitura intensa de mensagens da boca das próprias que mandaram as mensagens. Falaram, mas peraí, isso foi a defesa, né? Depois, por que você mandou essa mensagem aqui logo depois? Você estava sendo coagida, mas você está combinando, você está marcando. Você está mandando presente para ele. Você está mandando presente, você está falando disso, você está falando daquilo. Talvez uma opção melhor para a promotoria tivesse sido reduzir a quantidade de dias, porque isso tem que ser uma análise muito precisa, muito estratégica da duração do júri. Acho que é interessante o que você está falando, doutor, é importante pontuar aqui, que é isso, que é uma estratégia. Tudo estratégia. É tudo terrível, né? Ele disse aqui, as pessoas começam a se desensibilizar em relação àquilo, mas isso dentro de uma estratégia, porque a gente não deveria se desensibilizar jamais, Não, né? é perverso. júri. Mas é o que você está falando do comportamento humano ali desses jurados. Porque nesse caso, você não está sendo julgado por alguém que está ali togado, com uma letra fria da lei, está olhando, peraí, esse aqui é o fato, esse aqui é a lei, o que aconteceu? Pelo contrário, você está sendo julgado por 12 pessoas da maior diversidade possível que estão analisando aqueles fatos, tanto é que eles tiveram dúvidas sobre a interpretação da lei, eles pediram ontem um esclarecimento para o juiz, como é que se interpreta isso aqui? E o juiz mandou formalmente para ele, a parte técnica é isso aqui, ponto. Sem entrar em fato nenhum, sem fazer nenhum exemplo, nada. A lei diz isso, o resultado é esse, ponto. Porque ontem eles falaram para o juiz, nós chegamos à conclusão unânime em 4 crimes. Um, que era justamente o mais importante, que é da RICO, eles estavam divididos. E não sabia como interpretar. E aí que a gente estava falando que a diferença do júri americano para o nosso é, o jurado não vai conversar. Ele só vai responder sim ou não. Cada um responde sim ou não. Só que lá tem que ser unânime e o nosso é por maioria de votos. Então, vota sim ou não o jurado daqui. Ninguém sabe quem votou sim, a materialidade, a autoria, quer dizer, um crime foi praticado. Você sabe que essa pessoa que está sendo julgada é a autora desse crime? É a autoria. Tá. Você absolve o réu? São 3 perguntinhas básicas. Ok. Ele tem que responder sim, sim e não. Se responder sim, sim e não, 4 votos, a pessoa é condenada. E aí você vai para o resto dos quesitos que são colocados para ele. Mas é só sim ou não. E eles não conversam. No direito americano, o jurado conversa, debate e tem que chegar a uma decisão unânime. Então, o que os jurados fizeram ali? Eu acho que eles valorizaram ali a dúvida. Sim. No caso de dúvida, absolve. Em dúbio pro réu. Porque... E você tinha chamado a atenção para isso, né, Carla? Você falou, olha, eu acho que os advogados do Didi conseguiram plantar uma semente de dúvida. E a estratégia deles foi fantástica. A acusação começou a segurar demais o júri. 30 e poucos dias, tá vendo? Você tá olhando, a pessoa tá cansada, outra tá cansada, outra tá cansada. Não vou chamar ninguém. Tô falando desde o começo que isso aqui não é crime federal. Tô falando desde o começo, isso aqui não é RICO. Não tem como fazer essa prova, pura e simplesmente, que é uma prova dizendo que, olha, não praticou aquilo? Não praticou. Todo mundo sabe que ele tem uma empresa de entretenimento. Que aquilo que eles estão alegando são alguns funcionários dentro de uma centena que trabalham para ele. Essa é a visão da defesa. Então, e eu posso falar bem assim pelo lado da defesa. Você para e pensa. A estratégia deles, nesse caso, embora surpreendente, não levar nenhuma testemunha, nem deixar o réu depor, para mim foi uma estratégia bastante correta. No sentido de que, olha, se ele foi pro tudo ou nada, é isso. Porque ele foi pro tudo ou nada quando ele sentou ali pro júri, porque ele podia ter feito um acordo antes, e ele não fez o acordo. Não fez um acordo numa outra estratégia da defesa, pensando nos processos cíveis. Porque são muitos. Seria uma admissão de culpa em... Qualquer juiz no cível... Consideraria isso. Mas ele já fez acordo lá. E com certeza a promotoria não abriria a mão de nenhum desses crimes. Daria uma pena para todos os crimes. Então ele estaria admitindo culpa. Sendo que agora, com o resultado que sai agora, gente, dessas condenações, está claro. Peraí. A RICO não teve. Então eu não tenho isso. Eu não tenho os demais crimes.
Mas eu tenho pura e simplesmente ali aquele transporte dela ali, da Jane. Para da fins de Caspa, prostituição. Mas eu não tenho a coação. Ela foi porque ela quis. Exato. Talvez se a promotoria tivesse insistido um pouco mais no mecanismo da dominação, no mecanismo da dependência psicológica, talvez tivesse dado mais certo, do ponto de vista da promotoria. E eu penso que também... Gerou a dúvida, olha, fizeram tudo isso, e depois manda presente, depois manda mensagem reforçando esse Talvez comportamento. No ciclo da violência, né? Uma pessoa comum não entende isso. É complicado mesmo entender. A gente vê na própria sociedade o julgamento, né? A respeito toda essa questão de reforçamento, de dependência emocional, de dependência financeira, né? Então, talvez tenha faltado um pouco disso. Se bem que tiveram psicólogos Acho que foi, ali logo no explicando, começo, assim. Mas aí aquela opção... Foi muito uma. pouco. Foi muito Foi logo no começo. Técnica, mas aí você tem a questão da opção também nos argumentos finais. Na hora em que se faz os argumentos finais, que seria o nosso debate, aqui no Brasil seria o debate. Você vai lá pro debate. A hora que você faz, é a hora do show, né? Que o advogado vai lá, brilha, faz o debate. Não é no começo, é no finalzinho. Na hora do debate, aí que você vai fazer uma opção. Qual que é a retórica que você vai utilizar ali para convencer aquelas 12 pessoas? Lembrando que nos Estados Unidos eles estudam o debate desde pequenininho na escola. Desde a escola eles fazem isso. A promotora, a advogada que está no papel da acusação, ela acabou fazendo uma opção por fazer um debate pura e simplesmente técnico. Que quando a gente lê o debate dela, e tem várias transcrições aí que colocaram... É técnico. É técnico. Ele é excelente de forma técnica. Você lendo como um técnico, fala, nossa, ela montou um quebra-cabeça bem feito. Ela pegou cada uma das provas que ela tinha, tentou colocar em cada um dos crimes ali. Mas foi técnica. Então, ela foi um debate, assim, frio. Ao mesmo tempo, a defesa de 10 milhões de dólares, porque foi o custo da defesa... Saiu barato, talvez, hein, doutora, essa não sei. defesa? O que você acha? Não sei. Para ele deve ter saído barato. Livrou ele assim? Não, mas ainda... Talvez ainda pegue 20 anos. Talvez ainda tenha Mas alguns vai sair êxitos pela barato frente, aí, né? pelo que a gente, a louca, tô numa torcida. Não, pra quem queria pegar uma perpétua, 20 anos, é quase Mas também, a porque ele é defesa mais ela fez velho uma ou outra não? opção, né, na hora do julgamento. Na hora do julgamento, ela fez uma opção ali do debate. Nessa hora quem vai falar é só Agnífero, é ele que vai falar, e ele ali sustentando com uma habilidade tremenda. Porque poder é diferente de autoridade. Num júri, você nunca demonstra poder. Você pode falar o que você quiser. Pode sustentar de forma agressiva, fria, trazer ali a letra da lei e falar, é assim que tem que ser aplicado. Você está tentando convencer 12 pessoas do povo. Aqui no Brasil são 7. O que ele fez? Ele se aproximou do jurado. Ele criou laços de empatia. Ele brincou. Assim, tem uma pessoa sendo julgada prisão perpétua, mas ele conseguiu deixar a situação tão leve que 3 jurados riram.